Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, versículo 10 e de 12 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é maior no reino dos céus? Meu irmão, minha irmã, em toda sua trajetória terrena, Jesus sempre deixou transparecer a sua predileção pelos pequenos, por aqueles que o mundo despreza, que não são somente as crianças, mas os pobres, os marginalizados, como também aqueles que se fazem pequenos esvaziando de si mesmos para se tornarem dependentes de Deus. O profeta maior de todos os tempos se fez pequeno. Jesus não tinha sequer uma casa para morar. Foi ele mesmo quem disse: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8, 20. Jesus nasceu pobre, e foi para os pobres que ele dirigiu seu primeiro olhar. Para os pastores, pessoas excluídas da sociedade, mas que se tornaram grandes aos olhos de Deus por serem os primeiros a anunciar o nascimento de Jesus. O evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós começa dizendo que os discípulos de Jesus perguntaram a ele: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tomardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus tomou uma criança como exemplo, porque a criança é símbolo de dependência. Ela não sobrevive sem os cuidados de um adulto, como nós também não vivemos sem os cuidados de Deus. Ao responder à pergunta dos discípulos, Jesus faz uma advertência não somente a eles, como também a nós. Ora, se nos esvaziarmos de nós mesmos para nos tornarmos dependentes de Deus, não entraremos no reino dos céus, porque vamos ficar na dependência do mundo, e na dependência do mundo com certeza vamos nos perder. É na dependência de Deus que nos assemelhamos como uma criança, e é nesta dependência do Senhor da vida que tornamos grandes na bondade, grandes na capacidade de amar. Conhecedor do coração de cada um, Jesus censura a mania de grandeza dos discípulos que, mesmo convivendo diretamente com ele, conhecendo o seu jeito simples de viver, eles continuam presos à mentalidade do mundo. Na mente deles, o seguimento a Jesus traduzia em status, em grandeza, em realização pessoal. Tanto é que quando Jesus começou a lhes revelar o desfecho de sua trajetória terrena, que culminaria com a sua morte, eles se inquietaram, discutiram entre si:
Qual deles seria o maior, ou seja, quem ocuparia o lugar de Jesus após a sua volta para o Pai? Até então, a grande preocupação dos discípulos não era com a promoção da vida do outro, e sim com a promoção pessoal deles. No final do texto, Jesus recorda-nos a parábola da ovelha perdida. Esta pequena história, além de nos despertar sobre a importância de irmos ao encontro daquele que se perdeu, nos tranquiliza também, pois um dia pode ser nós esta ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida vem nos dizer que, em hipótese alguma, devemos desistir do outro. O próprio Jesus diz que o Pai acolherá com muita alegria todos os que desejam voltar ao seu convívio. Como Pai amoroso, Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Ele está sempre de braços abertos para receber de volta aquele que se enveredou por caminhos contrários. Para Deus, meu irmão e minha irmã, ninguém está totalmente perdido. Todos os que por algum vacilo tenham extraviado do caminho de Deus poderá voltar, que será bem acolhido por Ele. Afinal, para Deus não existe ponto final numa história de amor. A todo instante somos chamados a sermos construtores de um mundo melhor, a sermos mais humanos, elevando aqueles que o mundo quer rebaixar. Os pequenos são os prediletos de Deus. Ser indiferente a eles é ser indiferente ao próprio Deus. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, graças, Pai, porque é vossa vontade que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. O Senhor usa de paciência porque não quer que ninguém se perca. Vosso mandamento, que resume todos os outros e que nos diz toda a vossa vontade, é que nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Graças, Pai, glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, para que o nosso testemunho de vida cristã seja alicerçado na fé, na solidariedade, na fraternidade. Rogai, Mãe, pelos governantes de nosso Brasil para que ofereçam condições de vida digna às nossas crianças, como educação e saúde de qualidade, para que cresçam em estatura, sabedoria e graça. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.